Apocalipse 4, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas vi uma porta aberta no céu. A primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e eu te mostrarei ou revelarei as coisas que devem acontecer depois destas. Só até aí, meus irmãos. Semana passada eu comecei a falar sobre a visão que João teve do trono. E nas primeiras pregações de Apocalipse, deixei claro que Apocalipse significa revelação. Revelação do quê? De Deus para João e, consequentemente, para todos nós. Mas Apocalipse, além de revelar o que vai acontecer nos últimos tempos, além de revelar o que a igreja também passa momentaneamente, seja século I, V ou século XXI ao qual estamos, Apocalipse é, acima de tudo, a revelação de quem é Deus. Então é de suma importância que eu e você venhamos a entender. Porque daí veremos que a nossa fé, ela não está baseada em ideologias humanas, mas sim na revelação de Deus. E a nossa fé, eu vou tentar mostrar para você, que ela de fato não é um salto no escuro. Você pode crer sim naquilo que a Escritura diz. Eu quero passar alguns princípios aqui. O primeiro é, quem é Deus? João aqui, ele tem uma visão do Senhor. E então, como descrever aquele que é indescritível? Como João pode descrever um Deus que não pode ser descrito? Como que ele define, descreve o infinito, o soberano? Porque Deus, ele não é como eu e você. 2 braços, 2 olhos, orelha, nariz, corpo. Não, Deus é espírito. Então, a forma que Deus usa, que João usa para descrever quem é Deus, ele começa a citar alguns elementos da natureza criada por Deus, para que assim nós tenhamos pelo menos uma vaga imagem do que seria o nosso Deus. Ele vai citar em algumas passagens que a voz do nosso Deus é como voz de muitas águas, que da sua boca sai uma espada afiada. São apenas figuras de linguagens para que nós venhamos a entender quem é o nosso Deus. E aqui em Apocalipse 4, ele cita que o nosso Deus, o seu brilho é como de pedra preciosa. Ele não está dizendo que Deus está cheio de pedrinhas, claro que não, mas é apenas uma forma genial de comunicar Deus com seres humanos totalmente falhos e limitados como eu e você. Então João, ele vem usando essa figura de linguagem. Quando você pega um elemento para descrever alguém, você faz isso também. Quando você diz assim: nossa, os meus filhos são os meus tesouros. Você não está falando que eles são barras de ouro que você guarda no baú debaixo da cama. É uma forma de se expressar, uma alegoria para mostrar o quão valioso eles são. E é isso que nós vamos ver aqui em João, aqui em Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5. Vai falar que a voz de Deus é como voz de relâmpagos, fazendo, como eu disse na última semana, uma alusão a quando Deus deu a lei lá no Sinai. Em Êxodo diz que quando o Senhor foi proferir a lei, ele não proferiu dizendo: não mate, amiguinhos, não roube, coleguinhas. Mas o que a Escritura diz é que Deus se manifestou ao seu povo por meio de relâmpagos, trovões, que do monte Sinai saía fumaça. Dá um Google lá e olha o tamanho do monte. Enorme. E diz a Escritura que os homens ficaram tão apavorados com a manifestação de Deus que disseram: Moisés, vai você, nós não. Porque aquele homem que Deus não ordenasse que chegasse aos pés do monte já morria. Assim Deus se manifestou ao seu povo. Para que eu e você possamos ver que há diferenças em se falar, se conversar e se dar ordens. Porque os mandamentos foram ordenanças de Deus para mim e para você. E veremos posteriormente também que diz que atrás do trono há um arco-íris, um símbolo clássico da aliança que Deus tinha feito com Noé. Que aliança? A aliança de que eu destruí o povo por conta do pecado, mas eu sou tão misericordioso que nunca mais destruirei o mundo com água. Essa é a promessa do Senhor. E como símbolo, ele então coloca o arco-íris. Ou seja, beleza, justiça e amor são definições de fato do que é o nosso Deus.
É isso que nós veremos aqui em Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5. Eu e você precisamos entender algo que é de fundamental importância para mim e para a sua fé. Existe uma grande diferença entre revelação, que é aquilo que Deus mostra aos homens, e razão, que é o homem pensando por si só. São caminhos totalmente antagônicos. Não estou dizendo que nós, cristãos, não usamos a nossa razão, o nosso pensamento. Claro que usamos. Mas aqui no verso 1 diz assim, olha, sobe aqui, e Deus dizendo assim, ó, e eu te mostrarei, te revelarei as coisas que devem acontecer. Como que os homens intelectuais de nossa época fazem as suas previsões? Eles fazem as suas previsões com base em cálculos, em avaliações, em discussões, e então eles formam a sua conclusão e dão o seu palpite. Com João não foi assim. João não sentou e analisou como será o fim, mas Deus simplesmente se revelou a ele. Por isso, há uma grande diferença entre teologia e filosofia. Teologia é o estudo da revelação de Deus. Filosofia é o homem por si só, pensando, usando a sua mente finita, tentando achar solução para as coisas. Como que Moisés chegou aos 10 mandamentos? Moisés não ficou pensando lá no seu quarto assim, olha, ai meu Deus, o povo está matando muito, então eu vou colocar o mandamento, não matarás. O povo está traindo demais, vou colocar o mandamento, não adulterarás. Não, não foi assim. Simplesmente Deus se revelou a ele. Diferentemente de Platão, um dos seus livros mais conhecidos, A República, ele chega a um modelo de sociedade perfeita, não por revelação divina, mas Platão, o gênio, ele chega à conclusão da sociedade perfeita, discutindo com seus amigos, analisando opiniões e ouvindo principalmente o seu antecessor, Sócrates, o seu mentor. Então, teologia é o estudo daquilo que Deus revelou. Filosofia é o homem com a sua mente natural tentando descobrir as causas dos problemas da humanidade e, consequentemente, a solução para isso. Eu coloquei ali, põe, por favor, um texto do filósofo Luc Ferry. Ele escreveu o livro A Ética. E olha o que ele diz. Se as religiões se definem como doutrinas da salvação, porque é isso que nós definimos, que o cristianismo, que o evangelho são doutrinas da salvação. Se as religiões se definem como doutrinas da salvação por um outro, seja uma outra pessoa, se as religiões se definem como doutrinas da salvação por um outro, pela graça de Deus, as grandes filosofias poderiam ser definidas como doutrinas da salvação por si mesmo, sem a ajuda de Deus. Religião, um outro Deus nos salvando. Filosofia, o homem por si mesmo se salvando. Ele ainda diz mais, a salvação deve vir não de outro ser transcendente, ou seja, não de um Deus que está num lugar onde ninguém o vê, que transcende o natural. Isso é transcendente, né? Que vai além do natural, do físico, do metafísico. A salvação deve vir não de outro, não de um ser transcendente, mas, na verdade, de nós mesmos. Ou seja, nós, os homens, temos a solução para os problemas da humanidade. E aí, então, você estuda um pouco sobre o iluminismo, aquele período onde os homens, de fato, colocaram a religião de lado, Deus de lado, e disseram, não precisamos da religião, nós somos os iluminados, por nós mesmos nós vamos achar o melhor caminho. Tanto é que quem era cultuado na época do iluminismo era a deusa da razão. Pastor, isso foi bom? 2 grandes guerras mundiais em um único século. Isso é o homem pensando por si mesmo. Ainda mais, a Escritura diz que o ser humano é corrompido. Todo ele. Você imagina um ser humano corrompido, pensando por si mesmo. Imagina um filósofo tentando achar a solução para a humanidade, sendo que às vezes a sua solução, a solução dele, pode vir talvez de uma mágoa que ele teve com outra pessoa, de um problema que ele teve. C.S. Sproul, ele vai explicar sobre Karl Marx. Ele diz que um dos problemas de Marx era que a família de Marx, todos eles eram judeus. Seus pais eram judeus. E então, eles mudaram de cidade, e o pai de Marx simplesmente chegou e disse assim, olha, a partir de agora nós seremos luteranos, não mais judeus.
E Marx pergunta, por que, pai? E o pai dele responde, olha, porque vai ser melhor para os nossos negócios. O pai dele não deu um motivo sólido, o porquê trocou de religião, mas simplesmente porque financeiramente vai ser melhor. E é bem provável que por conta disto, Karl Marx cresceu detestando a religião, dizendo que a religião é o ópio do povo. Ou seja, a droga, ópio é uma droga. O que Marx diz é que a religião é uma droga que engana as pessoas. Agora você vai acreditar que, de fato, a mente de um homem, por mais inteligente que seja, ela não pode ser influenciada por problemas familiares de sua nação, com sua vida conjugal, seja lá o que for? Claro que sim. E além do mais, o homem é limitado. Totalmente limitado. Olhe para você, ainda que você seja inteligente. O que a Escritura diz é que o ser humano ele é limitado. Se tem uma pessoa inteligente que pisou neste mundo aqui, foi Platão. Só que ele também, extremamente limitado. Platão ele teve uma ideia do que seria a vida após a morte. Isso é filosofia, é ele tentar descobrir. Daí você pergunta, como ele foi lá? Não, não foi. No mito de Er, ele apenas faz suposições do que seria. Então, a nossa fé está baseada naquilo que Deus revelou ao homem. Enquanto que a filosofia é o homem pensando por si mesmo. Pastor, mas acreditar na revelação de Deus não é uma fé cega? Porque é isso que dizem para nós. Olha, mas a fé de vocês também pode ser uma fé cega. Vocês não estavam lá. Depende. Ela pode ser uma fé cega em se tratando de todas as outras religiões, filosofias. Do cristianismo, não. E eu vou mostrar para você o porquê. Os Mormons acreditam que Deus deu uma revelação a eles. O anjo Moroni apareceu a Joseph Smith e então mostrou a eles as tábuas guardadas onde estavam os mandamentos. Quem estava lá com o Joseph Smith? Só ele. Ninguém. Com Maomé na cúpula da rocha, a mesma coisa. Agora, por que esses homens nós podemos dizer que eles não estavam certos? Porque até os próprios filósofos, eles se contradizem. Uns acreditam na vida pós-morte, outros não. E aí como fica? Eu acho que tem uma outra frase daquele filósofo ali, por favor. Luke Ferry, ele também diz assim. Antigamente as religiões tinham o monopólio das respostas. Tudo que você queria de resposta você achava na religião. Aí surgiram os gregos. A Grécia é o berço da filosofia, por isso ele cita. Antigamente as religiões tinham o monopólio das respostas. Aí surgiram os gregos que, por meio da razão, trouxeram respostas. Ou seja, os homens começaram a pensar, consequentemente colocaram a religião de lado. Vou mostrar para você como que o ser humano por si só, mesmo sabendo que algo é errado, ele consegue ser tão ignorante e seguir este modelo que é errado. Se você vê, imagina, você está caminhando e você vê um buraco onde pessoas estão caindo. Você precisa ser muito ignorante para mesmo assim continuar naquele caminho. Só que assim são os homens mais inteligentes que esse país, que esse mundo já conseguiu fazer. O socialismo não deu certo em lugar nenhum. Mas você percebeu que o nosso país é extremamente socialista? Acreditam com toda a sua força. Karl Marx dizia assim, olha, se acabarmos com a propriedade privada, a terra vai ser um paraíso. Não pode ter mais sua casa, minha casa. O que tem que ter é tudo coletivo. E em todo lugar que de fato tentaram implantar isto, miséria. Mas as pessoas continuam acreditando a cada dia mais que sim, é possível. Lembra de história? Só um pouquinho lá para trás. Você já vai entender onde eu quero chegar. Muro de Berlim, Alemanha. Aquele muro dividia a Alemanha em ocidental e oriental. Capitalista por um lado e socialista do outro. Eles acharam que assim eles resolveriam o problema, então fizeram um muro. E então, depois de muita luta, com a queda do muro de Berlim, você não vê um capitalista que acredita na propriedade privada, é o que a Escritura afirma também. A Escritura diz que nós não devemos remover o marco da nossa terra, ou seja, se a sua cerca, né, antigamente era cerca, se a sua cerca vai até ali, você não deve colocar 1 metro para frente, porque aquele terreno não é seu, aquela propriedade é de outro. É por isso que nós cremos na propriedade privada, que a abolição dela, que é o socialismo que vai para o comunismo, é uma aberração, vai contra a nossa fé. Então você vê na queda do muro de Berlim, os socialistas todos indo para o lado capitalista. Você não vê um capitalista indo para o outro lado. Por quê? No outro lado, o que imperava
era morte, era miséria. Você já viu nos jornais algum americano arriscando a sua vida no oceano para ir morar em Cuba? Ou nós vemos é o contrário? Cubanos que às vezes naufragam, afundam, perdem famílias inteiras para tentar, de uma forma clandestina, entrar num país livre, como a América do Norte. Essa verdade é de fundamental importância para que nós venhamos a entender a diferença daquilo que é revelação para aquilo que é o ser humano tentando achar a verdade por si mesmo. Olha a hipocrisia dos artistas, principalmente os globais. Eles dizem, somos a favor de todos ganharem a mesma coisa. Eles não repartem o salário deles com ninguém. Com ninguém. Eles dizem que o capitalismo é um inferno. Quando eles saem do Brasil, eles não vão a Venezuela, a Cuba, eles vão para onde? América do Norte. Hipocrisia. Para mostrar para mim e para você que Deus, de fato, ele tornou louco a sabedoria deste mundo. Louco. Então, esses homens que são pensadores, a Escritura diz que por si mesmo eles são loucos. Eles, sem Deus, alegam conceber pensamentos racionais, mas que, no fundo, é ilógico. Por isso é preferível acreditar muito mais naquilo que Deus revelou ao ser humano. A fé cristã é diferente. Olha a lógica da nossa fé. A nossa fé ela não está baseada na revelação de Deus a um homem apenas. Ainda que sim, Deus revelou a Moisés, a João. Mas a nossa fé, além disso, é uma fé baseada em um fato. Qual é o fato primordial da fé cristã? Morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E isto você pode comprovar. Não é algo apenas que disseram. É algo que você consegue comprovar. O nosso Senhor Jesus Cristo, morrendo na sexta, ressurgindo no domingo. E isso, testemunhas oculares disseram, eu vi. Pastor, mas eles podem ter mentido? Podem, claro que podem. Essa talvez seja a maior dúvida. Mas como eu sempre falo, você não vê ninguém mentindo para se dar mal. Normalmente as pessoas que mentem para se dar bem, para se livrar de uma culpa, para conquistar algo de uma forma ilícita. Você não vê pessoas que inventam mentira, porque se foi mentira desses homens, que disseram ver a Jesus Cristo, morto na sexta e ressurreto no domingo. Se foi mentira deles, sabe o que eles ganharam com essa mentira? Viram seus filhos sendo mortos na sua frente. Viram suas esposas sendo estupradas. E depois viram eles mesmos morrendo, incendiados, decapitados, serrados ao meio. Será que é mentira mesmo? Porque você sabe, quando nos apertam, a primeira coisa que as pessoas fazem é falar a verdade. Delação premiada. A pessoa jura que nunca fez o que é errado. É o juiz falar assim, olha, se você confessar, a sua pena diminui. Na hora, foi o Lula. Na hora eles entregam. Esses homens não mentiram. Não mentiram. Não tinham porquê eles mentirem. Agora, tendo Jesus ressuscitado, isso confirma que ele de fato é Deus. Ele sendo Deus, ele não mentiu quando ele disse que venceu a morte. Se ele é Deus e ele não mente, ele diz que a Escritura toda é a palavra de Deus. Então eu e você sim podemos embasar a nossa fé, solidificar a nossa vida, o nosso casamento, a criação dos nossos filhos na palavra de Deus. Porque se Jesus é Deus e ele falou a verdade em tudo, ele também falou a verdade quando ele disse a revelação a João e que de fato este livro é a palavra de Deus ao seu povo. E como diz Apocalipse, sim, a cruz hoje está vazia, mas o trono tem um rei que governa de forma soberana. E assim como ele veio e fez todas essas coisas, ele também disse que um dia voltará. E o segundo princípio, a nossa fé não é um salto no escuro. Olha o que diz João, capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém viu a Deus como ele é. Eu coloquei Mateus ali? Acho que não, né? Mateus 11, tem? Mateus 11. Dizendo que Deus ocultou aos sábios e se revelou aos pequeninos. É o que vai dizer Mateus 11, 25. Deus, ele ocultou coisas
sua revelação dos grandes. Eu vou só dar para você 3 exemplos de pessoas espetaculares que este mundo já produziu. Primeiro, Platão, como eu falei. Se você tiver a oportunidade, leia O Mito da Caverna. Talvez seja uma das coisas mais geniais que um ser humano já escreveu. Fabuloso. É de você ler e falar, rapaz, nunca que eu imaginava um negócio desse. Só pode estar inspirado por Deus. Algo genial. Outro, Homero. Homero escreveu a Ilíada, a Odisseia. A Ilíada, poema cantando sobre a história da guerra dos gregos e dos troianos. Tanto é que você pega esses livros épicos, não é capítulo 1º, capítulo 2º, mas canto, porque era cantada. E você vê, é genial aquilo que ele escreve. E terceiro, Camões, que escreveu a maior obra literária da língua portuguesa, Os Lusíadas. Meu irmão, esses dias eu ouvi um filósofo explicando como Camões escreveu. Sabe quando você vai ouvindo as explicações e de repente você se sente a pessoa mais burra da face da terra? Quando você de fato se sente humilhado, tamanha sabedoria, ele começa a explicar. Camões ele escreveu versos decassílabos. O que é decassílabos? 10 sílabas poéticas em cada verso. Em cada linha, em cada estrofe, em cada verso, 10 sílabas poéticas. Não obstante, dos seus 8 versos, o primeiro rima com o terceiro, que rima com o quinto. O segundo rima com o quarto, que rima com o sexto. E o sexto e o sétimo rimam entre si. Ele escreve a história portuguesa, de Vasco da Gama, a descoberta do caminho das Índias, de forma poética que você olha, gente, como? Eu fico até arrepiado de falar. Maravilhoso. Maravilhoso. Então você vê pessoas tão geniais, como Platão, Homero, como Camões. Aí Deus, diz a Escritura, que ele se revela, sabe a quem? Aos ignorantes como nós, que não chegamos nem perto desses homens. Esta é a única coisa que prova o fato de estarmos aqui, de que Deus, ele nos deu a conhecer, nós os pequeninos, a revelação de quem ele é, da obra de seu Filho, e escondeu desses grandes pensadores. Paulo em Gálatas 1,18 vai dizer assim, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, aquilo que eu aprendi não foi fruto de estudo, mas Deus precisou se manifestar a mim, do contrário eu jamais teria o conhecido. Porque se Deus do trono não se revelasse a nós, ninguém conseguiria ter revelação de quem Deus é. Por si mesmo, jamais. É por isso que a Escritura diz que os ímpios, eles são cegos procurando por Deus, como se fosse tateando no escuro. Sabe quando a luz acaba e você fica ali procurando algo? A Escritura diz que assim são os homens mais inteligentes desse mundo sem Deus. Eles procuram no escuro e todas as suas definições a respeito de quem Deus é não passa de balela, não são verdades. Por isso que eu prefiro ficar com a revelação que foi comprovada por esses homens que disseram ter visto a Deus, Jesus Cristo ressurreto, e deram a sua vida por esta verdade. É por este motivo que nós não aceitamos novas revelações. Pessoas que dizem, olha, Deus me revelou tal coisa. O que Deus revelou está aqui na Escritura. Não precisamos ir além. Paulo em Gálatas 1,18, ele vai dizer assim, Gálatas 1,8, se nós mesmos, dizendo a respeito dele, apóstolo, se nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente deste aqui, ao qual você é anunciado, que seja amaldiçoado. É por este motivo que eu não acredito nessas revelações de homens aí. Hoje mesmo vi a igreja de um conhecido, dizendo que este ano vai ser o ano da unidade. Para o outro vai ser o ano da prosperidade. É por isso que eu não acredito. Como assim? Deus revela uma coisa para cada um? Não, eu prefiro ficar com a Escritura, só a Escritura. Tudo que eu e você precisamos está aqui, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza. Não seja um filósofo por si mesmo, tentando moldar a sua vida. Não estou dizendo que você não pode pensar, pode e deve.
mas em relação a princípios de como guiar a sua vida, o seu comportamento, o seu casamento, a criação dos seus filhos, ouça a Deus. E aqui em Apocalipse 4, como eu disse na última pregação, o trono de Deus é o centro aqui do livro de Apocalipse. Tudo é direcionado do trono. Todos estão ali adorando a Deus, os 4 seres viventes, os anciãos, todos estão adorando a Deus. E olha que interessante, o verso 8. Você pode acompanhar comigo? Apocalipse 4, verso 8. Já estou terminando. Apocalipse 4, 8. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas que estavam cheias de olhos em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar. De dia e de noite eles diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Pastor, o que isso aqui tem a ver com a gente? Esses seres que diziam cedo, à tarde e à noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Isso aqui serve para mostrar para mim e para você que a nossa fé em Deus, ela não é algo que fazemos apenas nos dias de culto, nas quartas e domingos. A nossa fé em Deus deve ser algo que molda toda a nossa vida. Toda a nossa vida deve ser moldada pela Escritura. Eu sei que o pensamento geral que se tem por aí é o seguinte: olha, não há problemas se você tem uma fé que te faz se sentir bem. Guarde essa fé aí no porão, bem escondidinho, e quando a circunstância exigir, você vai lá e se apegue a ela. Não importa o que você crê, mas se você tiver fé, deixa isso guardadinho, que num momento difícil, isso é comprovado, até pesquisas médicas e científicas dizendo que quem tem fé passa por momentos de tribulação, de luta e de dor, melhor do que aquele que não tem fé em nada. Só que eles dizem assim: então não tem problema você ser cristão, né? Guarde sua fé aí para você, no cantinho do coração, ali no porão, se possível, e quando precisar, você tira. Não, não é isso que a Escritura diz. De forma alguma. A nossa fé, ela deve moldar toda a nossa existência. A nossa fé, ela deve moldar o nosso trabalho, o nosso pensamento político, o nosso comportamento diante da sociedade, a cultura, a arte, a ciência. A nossa fé deve moldar tudo. É inadmissível um cristão achar que é a arte. Lembra, foi o ano passado, retrasado, que teve lá a exposição do Queer Museu do Banco Santander, onde ficava um homem nu, deitado no chão lá, e as crianças vinham tocando. Crianças. E um homem nu. Eles dizem: isso é arte? Não é. Como pode nós que somos cheios do Espírito Santo, que temos a revelação de quem Deus é, achar normal esse tipo de coisa? Não é. A nossa fé deve moldar todos os nossos pensamentos. O seu trabalho, meu irmão e minha irmã, deve ser moldado pela sua fé. Você não deve trabalhar em algo que contradiz aquilo que você crê. Imagina que você, aqui a nossa cidade vizinha Aparecida tem bastante, você tem uma fábrica de santo, e dali sai o seu sustento. E então, você está vendendo menos. Daí você vai orar para prosperar. Devemos orar para prosperar. Mas como que você ora numa situação dessa? Oh Deus, manda cada dia mais idólatras, cegos que não enxergam a verdade. Sim, eles vão para o inferno, mas eu preciso vender essas imagens. Como? Vai contra a nossa fé, o nosso trabalho, até o nosso lazer. Deve ser guiado por aquilo que nós cremos, porque se o nosso lazer, nele há algo que não glorifica a Deus, o que nós devemos fazer é deixar, procurar fazer outra coisa. O esporte é algo que deve glorificar a Deus e tem a ver com nossa fé. Eu tenho um amigo que é crente, diz que é, e ele luta vale tudo. Você consegue imaginar um crente orando antes de praticar esse esporte? Ah, pastor, mas calma aí, há vários esportes que machucam. Futebol machuca, vôlei machuca, mas o objetivo não é machucar. Quando se machuca é acidente. Daí tá lá o cara orando. Eu falei: oh Deus, vem com a unção da jumenta de Balaão, de Sansão, para eu dar um só no queixo desse cara e acabar de uma vez por todas sem sofrimento. Vai orar assim? Então toda a nossa vida deve ser moldada por aquilo que nós cremos.
para encerrar, antigamente, tudo era visto pela perspectiva da fé. Os cientistas, eles criam em Deus, e então descobrir como a natureza funcionava, como as coisas funcionavam, para eles era uma maneira de descobrir mais ainda quem Deus era. Tudo girava em torno de Deus. Aqui diz que não há descanso, que esses homens, que esses seres constantemente diziam: Santo, Santo, Santo. E assim deve ser a nossa vida, toda ela, para glorificar a Deus. Ainda que um ambicioso, se você chegar e perguntar para ele, qual que é o seu sonho? Ele diz: olha, o meu sonho é ter mais dinheiro. E ele vai conquistando mais, mais, mais e mais. Então você diz: e agora, qual é o seu sonho? É só mais um pouquinho. Porque ele nunca vai estar satisfeito com aquilo que ele tem. Mas talvez você pergunta para uma pessoa pacata: e o seu? Qual que é o seu sonho? Ele diz: olha, meu sonho é uma rede preguiçosa para deitar e cuidar dos meus filhos a vida inteira. Isso aí está ótimo. Brincar com as crianças. Agora, nós que somos cristãos, o nosso sonho deve ser apenas um: glorificar ao Senhor em tudo que nós fizermos. Qualquer coisa. Você glorifica a Deus amando seus filhos? Óbvio que sim. Mas você sabia que também há uma forma de você glorificar a Deus cortando relações com eles? Sim. Quando você, de uma forma firme, você diz ao seu filho ou à sua filha: aqui na minha casa não aceito. Então ele diz: então vou embora. Você diz: vá. Aqui não. Ainda que seja duro, mas você está glorificando a Deus por conta dos seus princípios de não deixarei. Eu já falei uma vez para os meus filhos, principalmente mais velho, né? Se um dia você fizer isso, isso e isso, abrirei o portão, colocarei você ali e sentarei um pé atrás. Sociedade. Você entra com a bunda com o pé. Há coisas que eu não aceito. Pastor, mas isso não é ser duro demais? Isso não é falta de amor? É falta de amor com os outros dois que ainda estão em casa. Porque se eles veem um fazendo bagunça, eles também vão se sentir no direito. Ele pode, por que eu não? Então nós glorificamos a Deus quando amamos, sim. Mas quando somos firmes o suficiente. Porque a Bíblia diz que aquele que não aborrece pai e mãe não pode entrar no reino. Não podemos aceitar tudo, de forma alguma. Imagine o professor. O professor, ele glorifica a Deus quando ele ensina. Claro, glorifica a Deus. Mas então, esse mesmo professor que glorifica a Deus através do ensino, ele é requerido que ele minta ou ensine algo que vá contra a sua fé. Neste caso, ele deve deixar de ensinar para glorificar a Deus. Não posso fazer aquilo que vai contra a minha fé, de forma alguma. Abraão, ele viveu a sua vida glorificando a Deus. Sabe como? Tendo filhos. Foi isso que ele fez. Abraão glorificou a Deus tendo filhos. Talvez isso seja o mais comum em nosso meio. Paulo glorificou a Deus de uma forma diferente, com uma vida que foi aventura, sofrimento, dor. Mas ambos glorificaram o Senhor. O que você devemos fazer é olhar para as circunstâncias e dizer: eu estou glorificando a Deus em tudo que eu faço, no meu modo de vestir, no meu modo de falar, no meu lazer, no meu esporte, no trato com a minha esposa, com o marido, com os filhos, com os irmãos, com o telefone de São Paulo que liga todo dia, enche o saco. Estou glorificando o Senhor? Precisamos entender que Jesus Cristo, ele não é algo, um acessório que nós acrescentamos em nossa vida para que a nossa vida possa ser melhor. Não é. Jesus Cristo, ele é a nossa vida. E toda esta vida deve ser para a glória dele. O trono de Deus está no centro para mostrar para mim e para você que tudo que nós fizermos, Deus deve estar no centro e ele deve ser glorificado. E se eu e você, meu irmão, tivermos esse pensamento diante de tarefas simples como limpar a casa,
como passar a roupa do marido, como atender alguém que chegou lá no seu trabalho de chinelo, de dedo. Se tivermos este princípio, sim, Deus vai ser glorificado através do nosso viver. E que o Senhor nos dê a graça de não acharmos que vivemos para Ele apenas quando nos reunimos, orando, cantando e ouvindo a pregação da palavra, mas toda a nossa vida deve ser para a glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos?